Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu já tava morrendo de saudade de vir aqui compartilhar minha rotina com vocês. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de como tá a minha casa agora, que eu já tô entrando na etapa final da reforma. Tá um dia bem frio por aqui, olha só a preguiça do João nesse começo de manhã. As crianças estão em últimas semanas de férias e eu tô com muita coisa para fazer por aqui e eu vou compartilhar muita coisa do meu dia hoje com vocês. Hoje eu vou começar o dia colocando para fora o meu lixo reciclado. De uns tempos para cá, eu comecei a ficar super preocupada com a produção de lixo aqui em casa. E aí eu comecei a me interessar pela reciclagem. Aqui no meu condomínio, a coleta de reciclagem passa uma vez por semana. E eu já deixo tudo separadinho para eles poderem coletar. Antigamente, a minha armazenagem de reciclados ficava bem onde eu fiz a ampliação do escritório. Por isso que ele tá aí meio provisório ainda no meu quintal. Mas já eu vou ter um cantinho só para colocar a reciclagem. E deixa eu aproveitar que eu tô aqui fora e mostrar o revestimento da fachada que está sendo instalado. Eu tô simplesmente apaixonada por esse revestimento. Se você andou vendo postagens minhas aqui na comunidade do canal, você já deve ter visto que essa colocação está bem adiantada. E logo eu vou mostrar o resultado finalizado desse porcelanato instalado na minha fachada. O nome dele é Frisado e ele é da marca Ceusa. E voltando para as atividades dentro de casa, eu vou dobrar os meus paninhos que eu deixei na secadora ontem à noite. Como tá fazendo uns dias muito frios e o João dorme aí na lavanderia e ele morre de frio, antes de dormir eu coloco uns paninhos para secar na secadora. Aí eu já aproveito e seco os panos e o arzinho quente que sai da secadora já esquenta a lavanderia para o João dormir bem quentinho. E vocês perceberam que atrás de mim tá maior passação de pessoas. O pessoal tá dando um gás para finalizar o escritório e eu só tô com essa passagem agora por dentro da casa. Vai ser 1 ou 2 dias de pessoas da obra passando por dentro da casa e vocês imaginem o transtorno. Então bora ter paciência para finalizar logo isso e hoje eu vou estar meio desencanada de me preocupar com a limpeza do piso porque não vai ter jeito. O pessoal vem com a bota lá de fora e pisa aqui dentro e acaba sujando tudo. E agora eu tô guardando meus paninhos de mop dentro do cesto que eu uso para organizar. E reparem que nesse cesto cabe uma quantidade limitada de paninhos. Como eu comprei 2 paninhos novos, eu tô tendo que me desfazer de 2 paninhos que já estão mais velhinhos, porque senão não vai caber dentro do meu cesto. Essa é uma vantagem de ter espaço limitado para as coisas, assim eu evito acumulação. E agora eu vou levar vocês para dar uma espiadinha em como tá ficando o escritório finalizado. Meu marido não tá se aguentando de ansiedade para ocupar esse espaço, mas eu acredito que entre hoje e amanhã ele já vai poder se mudar. Olha só, o pessoal tá até instalando o ar-condicionado para ficar tudo prontinho para ele poder entrar. E olha só a folga do João na mesma posição. Em dias mais frios ele fica assim encruado e não sai por nada do lugar. Ele é muito friorento. E como hoje não vai dar muito bem para fazer limpeza por aqui, eu vou focar na organização. E mais tarde eu quero levar vocês comigo em uma loja onde eu compro coisinhas para casa, que eu tô precisando de algumas coisinhas por aqui. E essa loja é cheia de novidades que vocês vão adorar. E enquanto eu dou um jeito aqui na minha varanda, reparem na dançarina mirim que eu tenho aqui em casa no canto do vídeo. Ela tá sempre dançando do meu lado. E como eu também sou super ansiosa, eu tô toda hora indo dar uma olhadinha no escritório para ver o que o pessoal tá fazendo. Agora parece que já finalizaram a instalação do ar-condicionado e já se foi mais essa etapa para o escritório ficar pronto. Como é gostoso ver um projeto tão comprido como esse sendo finalizado aos pouquinhos. E enquanto eu já começo a dar um jeito na louça do dia, eu quero aproveitar para desejar as boas-vindas a você que está chegando pela primeira vez aqui do canal. Seja muito bem-vinda e se inscreve para continuar acompanhando os vídeos por aqui.
Para vocês, amigas que estão sempre me visitando, eu vejo cada um dos comentários que vocês me deixam e eu sou muito grata por todo esse carinho que eu recebo aqui. Muito obrigada pela sua visita e é muito bom ter sua companhia. E reparem aí que antes de colocar a louça na lava-louça, eu tive que dar uma varridinha na minha lavanderia, porque ela tá com muita sujeira da obra. O pessoal fica circulando com a bota suja e eu tô tendo que ficar muito zen, porque tá trazendo muita sujeira lá de fora aqui pra dentro. Mas vai acabar, são só mais acho que 1 ou 2 dias em que eles vão ter que ficar circulando por dentro da casa. E logo a minha porta de entrada vai ser colocada e aí eles vão passar por ali caso eles precisem acessar o escritório. E para mim, o momento de lavar louça é um momento de reflexão. Eu tenho pouca louça para lavar aqui por conta da lava-louça, mas todas as vezes que eu paro ali para lavar as pouquinhas peças que tem, minha cabeça vai longe em pensamentos. Eu aproveito para repassar minha agenda do dia, para fazer minhas reflexões, minhas preces, e é um momento onde eu tomo várias decisões enquanto eu lavo louça. Me conta se você também aproveita esse momento da louça para organizar os pensamentos ou se você gosta mais de esvaziar a cabeça e não pensar em nada. Hoje eu estava cheia de gratidão pela água quente que saía da minha torneira. A gratidão é um exercício e quanto mais você pratica, mais você consegue enxergar as coisas boas que acontecem na sua vida. Às vezes a sua vida já está cheia de coisas boas e é só uma questão de você ajustar o foco, mudar as lentes com a qual você enxerga as coisas para perceber o tanto de coisa que você tem para ser grato. E vamos combinar que problemas e coisas ruins todo mundo tem. Não tem ninguém que tenha uma vida perfeita, longe de problemas e não tenha nenhuma chateação. Mas para que focar nisso? Vamos focar no que a gente tem de bom e no que você tem para agradecer. Assim o dia a dia fica muito melhor e sua vida fica mais leve e mais feliz. Nos dias mais frios, minha casa fica cheia de cobertas espalhadas pela casa toda. Eu já mostrei para vocês que eu guardo minhas cobertas em rolinhos, lá no meu roupeiro, e as crianças sabem exatamente onde elas ficam e toda hora alguém pega uma coberta e leva para o sofá, para a cama. Eles adoram espalhar cobertas pela casa toda. Uma outra coisa que eu tenho mania aqui em casa é de ficar colocando as almofadas do sofá em ordem. Parece que as almofadas bagunçadas dão um ar de bagunça para a sala. Então toda hora que eu posso eu passo ali e dou uma ajeitada nas almofadas. Olha só como fica mais bonito desse jeito. Uma hora gostosa do meu dia é quando eu vou colocar água nas minhas plantinhas. Eu fico sempre de olho nas plantas de dentro de casa. Eu demorei muito para aprender a cuidar de plantas, mas agora a gente está na maior sintonia por aqui. Eu olho para elas e parece que eu já sei quando elas precisam de água. As samambaias na frente da janela da cozinha são o meu xodó. Eu matei muitas samambaias até entender que eu tinha que colocar meio copo de água todos os dias e assim elas ficavam perfeitas. Essas já estão comigo já faz um tempão e olha como elas estão lindonas, bem grandes. E depois que eu arrumei toda a área social da casa, eu vou para os quartos e vou dar um jeito nas camas e guardar as roupas nos lugares. As roupas de cama aqui em casa são todas padronizadas no branco. Assim fica mais fácil no dia a dia porque eu não tenho que perder tempo escolhendo a combinação da fronha com o lençol ou qual roupa de cama é em cada quarto. Fica muito prático também na hora de lavar.
Eu faço uma carga de roupas brancas na máquina e lavo todas juntas. As minhas mantinhas de cobrir também são brancas. Apesar das crianças sujarem elas bastante e ter que lavar com mais frequências, elas são muito fofinhas brancas e eu não me arrependo. Eu acho que elas ficam bonitas e parecem sempre limpinhas. Aos poucos eu tô trocando todo o meu enxoval. O próximo passo é para as toalhas de banho e rosto. Eu quero deixar tudo branquinho aqui em casa, porque foi muito prático ter adotado os lençóis brancos. Conforme as peças coloridas forem estragando, eu vou fazendo a substituição por peças brancas e daqui a pouco o meu enxoval já vai estar todo branquinho. E eu sigo apaixonada pelo painel que eu fiz para a cabeceira da minha cama. Eu não me canso de olhar. Eu adoro deixar o LED da cabeceira aceso só para eu ficar admirando. Ai, como é gostoso quando a gente realiza um sonho e deixa tudo do jeitinho que a gente quer em casa. Para o meu quarto ficar 100% finalizado, ainda tá faltando as mesinhas de cabeceira. Eu encomendei umas mesinhas diferentes que combinam melhor com a marcenaria nova. Eu acho que eles vão entregar essa semana ainda e eu vou vir mostrar para vocês todos os detalhes. Ah, e outra coisa que eu tô amando é esse meu cantinho novo de trabalho. Ai, só sinto falta de poder ficar mais tempo aí. Parece que com essa correria de finalização da reforma, eu ainda não consegui curtir o suficiente esse cantinho. Mas já já eu vou ter mais tempo para ficar por aí. Na prateleira de cima, de onde ficam as minhas cobertas, eu fiz uma seção só para o material que eu estava usando para dar aula online para as crianças. E eu não vejo a hora de desfazer essa prateleira. As aulas vão voltar a ser lá na escola todos os dias. E isso vai ser muito bom, tanto para eles quanto para mim. Hoje eu vou fazer com vocês um almocinho bem rápido. E eu já vou tirar do freezer o molho bolonhesa que eu tenho semi-pronto por aqui. Eu vou fazer um macarrão com um molhinho bem simples. Parece que em dias de frio dá maior vontade de comer macarrão. Eu tirei também umas coxinhas de frango que eu vou assar à noite. E eu já vou deixá-la para fora para ela ficar bem descongelada. Mas antes de começar o almoço, eu vou esfregar algumas peças de roupa por aqui. Eu gosto de usar água morna para isso. Algumas peças das crianças precisam ser esfregadas à mão, principalmente agora com a reforma, porque o chão está sempre muito empoeirado e eles ficam andando de meias no chão sujo, ficam se arrastando e algumas roupinhas é só esfregando a mão para dar jeito. Eu gosto muito de usar esse sabão em barra da Vanish com um pouquinho de água morna. Parece mágica, rapidinho ele tira toda a sujeira e sem muito esforço. Depois de dar uma esfregadinha, eu sigo com a lavagem normal na máquina. E olha a situação dessa meinha branca da Dora. Ela saiu descalça só de meia lá pro gramado na frente da casa. A meia ficou suja de barro e ainda bem que existe esse sabão que rapidinho já me ajudou e eu consegui remover toda a terra. E agora é hora de encarar as verduras. Eu confesso que essa não é uma atividade que eu gosto muito de fazer, principalmente nos dias mais frios, porque não dá para lavar verdura com água morna, ela ia murchar todas as folhas. Então bora encarar a água fria e lavar esse maço lindo de agrião, que é uma das minhas folhas preferidas. O segredo para comer sempre salada é ter folhas fresquinhas e lavadas já na geladeira. Se na hora de comer a salada você tiver que lavar as folhas, com certeza você vai mudar de ideia. Então eu já deixo um pote bem grande, cheio de folhas limpinhas na geladeira e assim eu acabo comendo saladas em todas as refeições. Eu compro as minhas verduras na feira e elas vêm em maços enormes, que acabam sendo muito trabalhosos para lavar.
E depois das folhas lavadas, eu sempre deixo elas de molho em água com um pouquinho de cloro para desinfetar. E eu sou aquele tipo de dona de casa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto as folhas desinfetam e minha carne para o almoço descongela, eu vou aproveitar esse tempinho para guardar roupas. Eu sou um pouco minimalista em relação às roupas das crianças. Cada criança ocupa apenas uma parte do guarda-roupa, que é esse cabideiro que vocês estão vendo e as gavetas. Conforme as roupas vão ficando pequenas, eu vou substituindo. E como as crianças perdem roupa muito rápido, eu acho muito mais fácil gerenciar uma quantidade pequena. E eu sempre fui assim, desde que eles eram bebês, desde que eu fiz o enxoval. Eu sempre tenho uma quantidade bem limitada, porque eu acho mais fácil de gerenciar e menos desperdício, porque eles nunca precisaram mais do que isso e eles perdem roupa muito rápido. Eu acostumei a dobrar as roupas na frente do armário e já guardar na mesma hora. Como as peças das crianças são pequenas, às vezes eu dobrava na mesa e do caminho da mesa até o quarto eu acabava desdobrando tudo, deixando a pilha cair. Então eu dobro na cama e já guardo no armário. Para mim, assim é a forma mais prática de gerenciar a roupa limpa por aqui. Ah, e antes que você se pergunte, nada de passar roupa. São pouquíssimas as peças que eu passo por aqui e geralmente quando precisa passar, eu opto por desamassar a peça com aquele steamer a vapor. Mas a maioria absoluta das peças eu só dobro e coloco na gaveta. E de volta para a cozinha, eu sigo na produção do meu almoço preguiçoso. Vai ser um macarrão com molho à bolonhesa e uma salada bem gostosa. Agora eu vou esquentar a água para cozinhar o macarrão. O fogão de indução ferve água muito rápido. Hoje eu escolhi fazer o penne e olha só um truquezinho para você cozinhar macarrão e ele não transbordar. Depois que a água começou a ferver, é só abaixar o fogo que ele cozinha normalmente e a água não transborda. E como eu tinha já a carne pronta, o meu macarrão preguiçoso é só acrescentar um molho de tomate. Eu adoro esse molho da marca Heinz, ele é mais pedaçudinho e dá um macarrão bem consistente. Hoje eu não vou misturar o molho com a massa, eu vou deixar separado e vou jogar umas folhinhas de manjericão que eu comprei na feira que vão dar um saborzinho especial. E olha só um pratinho gourmet kids saindo no capricho, simples e muito gostoso. O prato das crianças eu já monto com a salada. Já eu e o marido comemos um prato grande de salada primeiro e depois fazemos a refeição. E depois do almoço, eu decidi passar um mop pelo menos aí embaixo da mesa de refeição. Com o pessoal da obra transitando hoje por aqui, eu não vou me preocupar muito com a limpeza do piso. Eu só vou passar um mop bem rapidinho aí nessa área e depois eu vou lá com vocês na loja de coisinhas para casa que eu falei no começo do vídeo. Mas toda vez que eu pego o mop na mão, eu me empolgo e começo a passar numa área muito maior do que eu havia previsto. É muito gostoso passar esse mop e eu juro que chega a ser até divertido.
Reparem no quanto de sujeira eu consigo juntar. É muito satisfatório ir passando mop e vendo a sujeirinha descolando do piso. E agora, bora lá comigo conferir essa loja de coisinhas para casa. Eu vou mostrar várias coisinhas bacanas para vocês. Essa loja é para qualquer um ficar doido. Ela é no estilo atacado e tem muita coisa bacana. Eu vou mostrar o que eu já peguei para vocês. Eu comprei esse processador que é de puxar a cordinha. É dessa marca Paramount e faz tempo que eu estava querendo um dele. E aproveitando que eu tô perto da seção de produtos de limpeza, olha só quantos borrifadores. Eu adoro borrifador para limpeza. Aqui tem também esses paninhos de microfibra que eu sempre falo para vocês. Esses aí são da marca Super Pro da Betanin, mas tem outras marcas genéricas. Esses aí são os panos de chão que eu uso. E também tem o tapetinho para escorrer louças, que vocês sempre me perguntam onde eu compro. O limpador de persianas que eu uso para os vidros e mais panos de limpeza. Esse aí para piso é maravilhoso, eu recomendo muito. Eu tava precisando de luvas e eu já vi essas luvas também dessa marca Super Pro da Betanin e eu fiquei querendo, mas elas são grandes para minha mão. Outra coisa que eu tava namorando são esses panos esponjas. Vocês já ouviram falar? Eu nunca comprei deles por aqui, mas eu fiquei querendo conhecer. E do lado eu vi esse pano mágico, que absorve muita água. Mas olha o preço desse pano, R$70 no pano. Por R$30 eu achei esse da Super Pro da Betanin e eu resolvi comprar para experimentar. Depois eu vou usar e vou contar para vocês. Ele chama toalha esponja. E eu já tô aí com meu carrinho cheio de coisas. E vou aproveitar para mostrar também o ralinho de silicone que eu mostro aqui para vocês e muita gente perguntou onde eu compro. O meu ralinho desses quebrou e eu tô sentindo muita falta, mas eu não vou comprar porque eu tava querendo um preto e eles só tinham coloridos. E eu tava achando que eu ia chegar em casa e abrir minhas comprinhas e mostrar para vocês. Mas eu cheguei e olha só quem chegou junto comigo, o marceneiro para entregar os móveis do escritório. Eu nem estava imaginando que eles vinham hoje e eles até se adiantaram. E agora eu vou ter que conferir esses móveis e acompanhar aqui a instalação. Então no próximo vídeo, com certeza, o escritório vai estar finalizado. Ah, e olha só o que chegou também. As minhas mesinhas de cabeceira. Eles estão descarregando por aqui e eu tô louca para conferir tudo e já colocar tudo no lugar. No próximo vídeo vai ter muitas novidades por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!